a que será? Salve, salve, galera da cultura, o Érico Soares. Estamos iniciando mais um Simbora, podcast voltado aí para a cultura. As suas diversas manifestações, né? A literatura, a música, o teatro, a dança, a fotografia, a arquitetura, o artesanato. Ou seja, uma maneira da gente sobreviver nesses tempos difíceis, obscuros, né? De ódio, né? Uma forma não só, tá certo, de sobrevivência, mas de resistência também, né? Eu costumo dizer que a cultura é que vai nos salvar, não é? E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso segundo programa uma figura especial, tá certo? Um talento em pessoa, né? E um amigo muito querido. Eu estou falando do Tiago E, tá certo? Tiago E, ele que é músico, tá certo? É poeta e é também, tá certo, letrista, ou seja, uma figura que está na cena cultural do nosso estado. Então seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui falando com você, mestre. Beleza, vamos brindar, não é? Cadê a nossa Sim, cajuína olha aí? aí. Você viu aí que eu fiz questão de abrir o nosso Simbora, não é? Com cajuína do Caetano Veloso, né? Do nosso mestre Caetano Veloso, né? E essa E essa composição, né, que se tornou conhecida nacionalmente, ela, vamos dizer, na realidade é uma letra pequena, né? O primeiro verso, de certo modo, é uma indagação filosófica, né? Existirmos, a que será que se destina? Como é que você interpreta esse verso do Caetano Veloso? É um verso bem profundo, né? E é a pergunta super difícil, né? Precisaríamos de muito tempo para poder tentar responder. Mas eu acho que por hora a gente aqui se destina, depende, né? Do que a gente está precisando no momento. Eu acho que nesse momento a existência está se destinando a gente ter prazer falando de poesia, de literatura, né? Essa coisa da alegria que a linguagem proporciona, mesmo que nos angustie também, né? É, exatamente, é isso daí. A arte tem sempre que nos angustiar, não é? Mas, Tiago, eu lembro que, vamos dizer, eu conheci por meio da banda Vale do Até. Sim. Né? E eu achava máximo você ali tocando o cavaquinho, cantando as letras, né, de algumas das músicas, né? Como é que começou, na realidade, essa veia musical, tá certo? Artística em você? É assim, eu acho que a poesia me chamou a atenção pela primeira vez pelas músicas, né? Eu lembro até que eu era criança, assim, eu estava assistindo uma vez o Faustão, e aí estava tendo uma apresentação lá. Era tipo esse Se Vira nos 30, assim, né? E um cara estava fazendo uma apresentação de marionete, né? Aí era um esqueleto que ele ficava dançando ao som daquela música O Pulso, né? Ah, Dos Titãs. sensacional. E eu era criança, mas eu lembro que eu ouvindo o nome daquelas doenças, né? Eu sabia que eram doenças, né? Falando em peste bubônica, falando em pneumonia, né? Raiva, É. enfim, rubéola, umas coisas assim. Mas aquilo me chamou muita atenção porque também era uma coisa que era dançante, né? Então, assim, tinha aquele, o pulso ainda pulsa. Repulsa. E eu achava engraçado. Então, assim, eu como criança, vendo aquela apresentação lúdica daquele esqueleto com aquela música, né? Aquilo me chamou muita atenção para aquelas palavras, assim. E eu lembro que muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, musicalmente, digamos, para mim, né? Eu ouvia também muito samba, né? Todos esses nomes maravilhosos, a Dona Ivone Lara, o Zeca Pagodinho, o Bezerra da Silva, o Jorge Aragão, Bete Carvalho, Leci Brandão. Então essas coisas eu ouvia, assim, pagodes que eu ficava vendo ali perto de casa e tal. Ouvia rap também, desde criança, assim, Racionais era uma das minhas bandas prediletas, eu anotava as letras no caderno para poder decorar, né, Sei. enfim, são enormes e tal. E quando eu decorava, eu saía falando e tal. E tinha muita letra que, inclusive, tinha cenas assim de violência e coisas que eu nem entendia na época, né?
Mas eu saía cantando e falando e tal. Então, assim, eu acho que foi por aí, né, pela essa coisa envolvendo a música. Eu também comecei a assistir muito a TV Cultura, a TVE, né, então tinha muitas apresentações, musicais, entrevistas com artistas que eu começava, né, a admirar. Até que quando eu virei adolescente, assim, eu comecei a querer tocar. E como o samba era a música, assim, que mais me atraía, né, acho até que é o gênero que eu mais gosto, né, eu me sinto mesmo, assim, uma pessoa pagodeira, entendeu. Ah. Aí eu quis aprender a tocar pandeiro, cavaquinho, né. Então a partir daí eu comecei a compor. Aí eu Beleza, tinha 15 então. anos. Que legal, então. Eu quero retomar essa coisa aí dos Titãs, o Pulso, né? Aham. E me diga, eu sei que você é fã do Arnaldo Antunes, né? O Arnaldo Antunes já te chamava a atenção, tá certo? Nessa época aí no comecinho, Ah, ou sim, a banda de claro. um modo geral? Tipo, começou com essa música, eu nem sabia que a música era dele. Mais pra frente, quando deu ali mais ou menos no começo dos anos 2000, eu acho, e começou a aparecer muitas lan houses, né. Então, assim, eu não tinha computador em casa, e um amigo meu tinha um CD dele, né, que Certo, já era carreira solo e tal. sei, E aí eu uma vez aí nesse CD eu vi que ele tinha um site, né, fui numa lan house, acessei sei. o site dele, e eu levei um caderno, aí eu fiquei copiando, né, os poemas, desenhando os poemas visuais, aí o cara lá até falou assim: "Rapaz, tu podia imprimir essas coisas, né, porque tu tá aí só anotando". Aí eu: "Ai, dá para imprimir?", eu nem sabia, né, que dava para você imprimir aquilo que estava na tela e tal. E assim, quando eu comecei a ver a figura dele, é lógico que chama muita É, chama atenção, muita né. atenção. Ele É raspa o impacto, cabelo em cima da impacta a orelha. maneira como ele dançava, Isso, né? ele tem um visual meio punk, assim. É, E é muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que ele tinha esse visual, de certa forma, assim, agressivo, né, uma coisa meio contestadora e tal, mas desde sempre ele fez músicas, assim, muito delicadas, muito doces, músicas de amor, né. Até no próprio Castelo rá tinha músicas infantis que eram dele, né. Tinha uma lá das mãos, eu não sei se tu lembra, aquela hã. assim, aquela: "Lava uma mão, lava a outra, lava uma". Então tinha umas coisas, assim, que me chamavam muita atenção, né, essa versatilidade dele, né, de compor de É, várias é, formas. é. É interessante, tá entendendo? Eu sou fã de carteirinha do Titãs, né? A saída do Nando já me baqueou. Não sei se o Nando saiu primeiro. Não, quem saiu primeiro foi o Arnaldo, Foi né? ele, é. O Arnaldo saiu primeiro, né? Eu já Isso, senti um baque, né? isso, E aí também quando o Nando saiu, né? Eu senti isso. muito, né? É. E aí eu comparo, eu acho que eu cheguei até a falar isso para você. Quando você saiu, tá entendendo? Da Vale do Até, eu senti muito, cara. Uhum. Era como eu comparei até com a coisa do Titãs, né? Aham, A entendo. saída do Arnaldo, a saída do. Tá Do entendendo? Nando Como é que Reis, foi né. essa relação? Como é que surgiu a banda? Como é que foi essa saída tua? Foi assim, a banda estava começando a ser feita em 2004, né. O Quaresma estava montando a banda e eu fazia graduação em letras lá na UFP, e o Quaresma um dia me viu por ali e tal, e a gente tinha alguns colegas em comum, assim. De vez em quando eu levava também o cavaquinho para lá, eu ficava tocando entre uma aula e outra, e a gente nunca tinha conversado, digamos assim, né. Aí ele me viu lá e depois ele me chamou, né. Ele falou: "Thiago, eu tô montando uma banda e tal, tu não quer entrar não?". Nessa época eu já estava muito afim de fazer alguma coisa, participar de algo, né, assim, de alguma manifestação artística e tal. Aí eu falei: "É claro que eu quero participar", né. De cara, assim, eu nem sabia quem era ele, quem eram as pessoas da banda, mas eu já quis participar. Então ele chamou algumas pessoas que ele conhecia e a banda é montada aí, né, em 2004, né, a gente começa a banda. Inclusive a gente começou um processo muito frenético, assim, de fazer músicas nossas, né, porque a gente sempre quis fazer músicas autorais. Embora a gente cantasse músicas de outros artistas que a gente gostava, mas a gente queria montar um trabalho É, próprio, isso é né. muito interessante. Exatamente. Então, a banda começa, a gente faz uns shows ali no Boca da Noite. Em 2005 a gente toca no Salão de Humor, que foi uma coisa, assim, muito importante pra gente. Muita gente aqui na cidade começou a conhecer a gente lá nesse show.
Em 2006, a gente fez uma participação em um show que foi no Circuito Cultural Banco do Brasil, ali no próprio teatro. Então, sei. foi um outro lugar que deu muita visibilidade, assim, pra gente. E aí, em 2006, a gente começou a gravar a nossa demo. Em 2007, a gente gravou o nosso primeiro Você disco trouxe alguma profissional. coisa da... Trouxe. Esse aqui é o primeiro disco, né? Ah, certo, É o certo. Pelos Pátios Partidos em É, Festa. eu acho linda essa capa. É É, muito... é que é nossa amiga Meire Fernandes, que esse lençol aqui é da minha mãe. Um dia antes da gente fazer a foto, eu falei: mãe, a gente vai fazer uma foto, o conceito tem um lençol azul. Eu sei que a senhora tem um lençol, me dê aí o seu lençol. Ela, menino, tu vai levar meu lençol nada e tal. Mas ela acabou emprestando. E aí a gente fez essa capa, Quaresma fez a foto e tal, fez a Ficou arte do muito CD. legal, muito bacana, cara. E aí, com esse disco, a gente começou, né, a fazer várias coisas, assim, de participar mais de festivais, viajar, e começou a ter um diálogo maior com outros artistas brasileiros, né? E aí, depois disso, a gente lançou o nosso segundo disco em 2009, Que é aquele que lá, é né? esse aqui, o Alegria Girar. Alegria Geral. E esse disco aqui foi muito importante pra Muito bonito gente, também a capa. porque a gente teve participações especiais, né? Ferreira Goulart, a gente ligou pra casa Boa, foi dele. ótima essa participação, né, cara? Foi, porque a gente tinha, assim, o Quaresma, ele fazia músicas, às vezes, com o celular, que nem era ainda Sei, smartphone, era certo, esses lanterninha, né? certo. E ele fazia lá algumas melodias e tal. E teve um dia que ele falou assim: Tiago, eu fiz aqui uma melodia e coloca aí uma letra. Aí eu falei assim: me diz aí o ritmo. Aí ele ficou falando, né? Ele falou assim: a métrica é tipo assim, macumbeira da cara de peixe. Aí eu disse: cara, esse verso é maravilhoso, bicho. Macumbeira da cara de peixe, isso é muito bom. Aí a partir dessa imagem que ele deu, que eu achei uma coisa fantástica, assim, uma coisa como se fosse onírica, sabe, assim, de Sei, sonho. sei. Não sei porquê, mas me veio uma ideia de juntar coisas aparentemente diferentes, assim, o Ferreira Goulart, ele tem as orelhas grandes, né? É. O, o Hermeto Pascoal, ele tem os olhos zarolhos, né? Os olhos tortos e tal. Então eu comecei a pegar coisas assim que aparentemente as pessoas podem ver como um defeito, mas aquilo é o diferencial daquela pessoa Diferencial. e que aquilo Beleza. também pode ser bonito, né? Então assim, a gente foi fazendo. O Lirinha participou dessa música. Porra, Lirinha é sensacional, cara. Não, maravilhoso. Aí depois o Quaresma convidou também aquele grande dublador e ator, o Isaac Bardavi, que ele é a voz Hum, do Wolverine aqui no Brasil. E certo. ele fez também aquela novela Escravizaura. Infelizmente ele faleceu há pouco tempo, mas enfim, viveu 80 e tantos anos, assim, uma das vozes mais marcantes que a gente já teve. Cara, eu sinto falta desses CDs, dessa. Tá entendendo? Eu também Não é? sinto. Eu tenho um apego muito grande com a mídia Hoje física. mudou É, mudou muito, né? eu acho muito chato essa coisa de você lançar uma música, aí diz, tá lá no stream, parece que No não tá em extremo. lugar nenhum, assim, eu sinto falta também, né? Uma coisa solta, né? Pois é, quando você pega num disco assim, né, acho que esses objetos artísticos, eles têm também o prazer tátil, É, né? exatamente. Como um livro, né, Com como um certeza, né? vinil, E também que o vinil tá voltando, né? com certeza. Tá entendendo? Eu acho até, Wellington, que essas mídias, elas vão ficar indo e É, e voltando, assim, voltando, é. Por exemplo, ainda hoje pessoas gravam fitas cassete, né? Então, por exemplo, o Nando Reis, que tu citou aí agora há pouco, Ah, um tempo desse ele lançou um trabalho que ele lançou CD, lançou vinil, lançou fita cassete, olha aí. lançou tudo, né? Aí, por exemplo, é muito difícil alguém hoje ter algum aparelho que toque uma fita, mas Sei. ele lançou a fita, entendeu? Então é isso, esse foi o nosso segundo CD, teve a participação também, a última para citar foi o Zé Brito, que ele tem, Ah, ele tem uma arte assim ele é muito... sensacional, Não, né? ele é Ele é muito... ator também, né? Ele participou de. O quê? Ele participou daquele Luiz Sexo Bela? Frágil que passava Ah, na Globo. ah. Ele participou de filmes, Eu não novela na sei Globo. Ele sempre se. faz uma ponta, Ele é assim. muito engraçado, Não, ele cara. é Tem maravilhoso, humor, E ele muito faz... bacana. E eu lembro de um show da Vale do Até, ali no Centro Artesanal, Sim. tá certo? Do qual ele participou, não é? Ele É. veio, né?
Quando a gente estava fazendo o disco, eu comecei a fazer uma música chamada Bruta Como Antigamente, né? Ah, E eu tinha feito as duas primeiras estrofes. Que eu pensei assim, rapaz, acho que eu vou fazer uma música baseada no que o Zé Brito faz, né? sei. Ele tem umas músicas meio sadomasoquistas, assim, Ah. que as pessoas estão fazendo sexo e um queima o outro e não sei o quê, e o outro sente prazer. E aí eu fiquei assim, Isso, lembrei agora do Baby Girl aí, cara, do filme. eu não vi ainda o filme. É em cima disso daí, Também é, do né? sofrimento. Pois é. Aí o Zé Brito tem essa pegada de fazer canções exageradas, sabe? Uma coisa bufônica, assim, né? Sei, Que tem esse elemento sadomasoquista que eu acho sei. engraçado, acho Aham, interessante e tal. Aí eu aham, falei, vou fazer essa música bruta como antigamente. Aí a história que eu tinha pensado, né? aham, Era um homem que ele era masoquista, né? sei, E aí, no caso, a mulher dele começa a não querer mais fazer aquelas violências com ele que, sei, né, que proporcionavam prazer a ele, né? sei. E aí ele começa a ficar desconfiado, que ela começa, será que ela tem outra pessoa, né? Porque ela tá muito mudada e tal. E aí até na letra lá tem assim, né? Ah, o meu amor, ela é cheia de artifícios, me pega, me morde, me sangra, é um suplício. Aí nossa transa na alcova que me faz tanto bem. E aí falava em pregos, serrotes, giletes, né? Tinha umas coisas assim. Que E o doideira, cara. Quaresma mostrou para o Zé Brito essa Ah, música, né? sei. Queria que ele fizesse a participação especial. Aí o Ah, Zé Brito, quando ouviu, adorou, assim, né? Ele é, amou a música, pareceu ah, até que ele tinha feito a música, né? certo. E depois a gente terminou a música, que eu tinha começado essas duas estrofes, como eu falei. E pouco tempo depois, o Quaresma mais o Ricardo Totti, a gente terminou a Sei, música, né? E ficou sei. essa parceria de nós três. Mas o Zé Brito gostou tanto da música, até que quando ele vai no programa do Jô Soares, ele Ah, leva também o nosso CD. mas Aí ele levou o que... nosso CD, o Jô Soares olhou, ele cantou um trecho da música Mas, lá, todo mundo começou rapaz. a sorrir. Enfim, Ô, Tiago, você é um excelente letrista. Eu gosto muito das tuas letras, né? Tem gente de fora que musicou, que canta. Você conseguiu mostrar para alguém de fora as tuas letras. Você continua ainda fazendo letras, né? continuo. Agora bem menos, assim, porque nesses tempos, nos últimos anos, assim, eu estou me dedicando muito à poesia, né? A escrever A poemas, literatura, mais a literatura, preparar né? livros, Sei. exatamente. Mas, assim, recentemente eu fiz algumas parcerias musicais, né? É, eu tenho algumas músicas com um grande amigo daqui, Joniel Veras, o nome dele. E ele hoje mora em São Paulo, mas ele é um grande cantor, um grande músico, compositor. Ele tem um projeto chamado Guardia, então quem quiser ouvir depois está em todas as plataformas também. E ele tem também singles, CD solo, né? E a gente fez algumas músicas. Tem o Cid Campos também, que é o filho do Augusto de Do Campos. Augusto Campos. Ele já foi gravado por muita gente maravilhosa, Adriana Calcanhoto e tal. E eu admiro muito o trabalho dele nessa parte de musicar poemas, né? Certo. Então, ele para mim é uma das maiores referências mundiais, assim, que eu acho. Que não é fácil, não, né? Não, é muito difícil, é quando você vai compor uma música, pode não parecer, mas assim, você fazer uma letra em cima de uma melodia que já está dado, é um caminho mais fácil, porque naquela melodia já tem uma intenção, já tem uma Certo, entoação, né? certo. Se você pega um texto seco, só o texto, para você musicar, aí você tem que achar a forma certa de entoar É, aquelas palavras, é. né? Aí às vezes pode ficar um pouco forçado, como a gente pode ver também alguns poemas que foram musicados e que não ficou muito legal, né? E tem muito poema que a gente vê que foi musicado e ficou bom, que parece mesmo assim, que aquela melodia nasceu para É, para é. aquela letra, né? É interessante, o próprio Caetano gravou coisa do Gregório de Matos, não é? Teve o Vital Farias, que partiu agora, Sim, e musicou José, né? E agora José, não é? E exatamente, ó. E ficou, agora eu José eu gostei, acho né? Eu um acho, exemplo muito bom, exatamente.
Então, assim, o Carlos Renaud, né, que fez o Escrito nas Estrelas, fez, enfim, Você já veio muitos, aqui várias vezes, muitos né? sucessos, enfim. Recentemente ele escreveu para mim querendo que eu participasse de uma composição que ele estava fazendo, né? Sei. Ele fez uma música chamada Todas Elas Juntas Num Só Ser, e o Lenine musicou, né? Certo. Ele fez a letra, o Lenine musicou. Só que ele pegou o gosto de fazer aquelas letras, porque assim, ele fica citando como se fossem musas da música brasileira, né? Certo. Então ele vai citando as mulheres que o Jorge Benjor cantou, né? O Que o Chico, Chico né? Buarque, o Carolina, Caetano, exatamente, o Tom certo. Jobim e tal. E ele começou a fazer uma série de músicas assim, todas elas juntas num só ser dois, todas elas juntas num só ser três, todas elas juntas num só ser quatro. E aí essa última que ele estava fazendo, ele chamou alguns compositores e eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, Sei. Thiago, eu quero que você esteja nessa música. Então eu quero 2 estrofes e mais um refrão. Aí eu fiz a letra e mandei para Eita, ele. mas, Aí ele rapaz, ele gostou e tal. gostou? E quem vai musicar, ou já está musicando, ou já musicou, que eu ainda não sei, mas eu acho que ainda está fazendo, é o Marcelo Genesi. Aí, então em breve Eita! vai sair aí uma parceria legal. Mas vamos agora para a literatura, né? Vamos aí para primeiro para a sua estreia literária, não é? Esse belo livro aqui, capa dura, cabeça de sol em cima do trem, não é? Foi a tua estreia, não é, Tiago? Foi assim, foi a primeira vez que eu organizei um livro mesmo e tal. E aí tem todas as coisas interessantes de um primeiro livro, né? Porque eu já tinha alguns anos de banda, a gente gravando coisas. Tem algumas letras de música que estão aí também, que eu achei que se sustentavam como um Hum. poema sozinho, né? Assim, sem a melodia. E foi uma coisa maravilhosa, assim. Tem várias coisas no livro. Hoje esse livro está com 11 anos, né? Então, assim, como foi o primeiro, ele tem, como é que eu digo, uma diversidade, uma miscelânea, uma misórdia, um negócio muito grande, né? Ele não tem um conceito fixo, digamos assim. O conceito dele, me parece que era mais assim, o ritmo da língua, né? Então, Sei. tem poemas de vários jeitos aí. Tem poema visual, tem poema que é soneto, tem poema que está em redondilha menor e maior, entendeu? Então, tem Haikai. e isso, tem poeminhas curtos, tercetos. Então eu tava numa vibe assim muito de fazer textos misturados, né, sem inclusive os desenhos desse livro são do próprio Joniel Veras, que eu falei agora há pouco. Certo. Ele também é um grande artista plástico, enfim. E aí esse livro é engraçado que hoje revendo ele tem algumas ingenuidades também, algumas coisas, sabe, né, que a Mas a gente estreia exatamente que a gente é comete perfeitamente no primeiro perdoável, livro, exato. né? Mas, Wellington, uma coisa que eu acho legal é o seguinte: tem coisas, quando você escreve, que você só aprende quando você publica. Exatamente. Então, assim, eu Então, encaro a publicação como um degrau didático, sabe? Por exemplo, eu sei alguns erros que eu cometi nesse livro, eu sei alguns acertos que eu cometi nesse livro, mas enquanto você não publica mesmo o livro, não tem, parece que a ficha ela não cai em vários momentos, né? é. Se você Você fica só está guardando, centrado, né? Você está na sua isso, bolha, não é? É exatamente. preciso que o livro venha à tona, né? Uhum, Até para reverberar junto, vamos dizer, ao público, e o público dá um retorno também, né? As exatamente. pessoas vão comentando, né? E você É, vai. então, assim, tem coisas no livro que eu não achei que fossem chamar atenção, né? E chamaram. Tem coisas no livro que eu achei, acho que as pessoas podem achar isso daqui legal e tal, e que não foi daquele jeito, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa. Olha, foi lançado aqui pela editora Corsário, né? Foi. É São Paulo, a Corsário? Não, a Corsário, ela era de Fortaleza, Ah, mas como eu te falei, já tem mais de 10 anos, eu nem sei se ela ainda é. está Olha, eu funcionando. achei um luxo, né? Quando eu, Aham. vamos dizer, adquiri, não é? Eu achei assim um luxo, capa dura, cara. Eu digo, Agora, olha, tem essa capa dura, ela só existiu ah, graças à lei a Tito Filho. ah, Porque eu tinha feito o projeto, aí o meu projeto passou aqui na cidade, né, em Teresina, e aí eu fui contemplado nesse edital, e como eu tinha botado orçamento para poder fazer um livro bonito, aí eu consegui fazer a capa dura.
Que inclusive é até interessante a gente falar disso para que a lei Atito Filho volte, entendeu? Volte, e com Porque, urgência. Com exatamente, urgência, já está parada aí há um há certo muitos tempo, né? Há anos, muitos pois é. anos, né? Então, assim, é uma lei que não está sendo cumprida. É. Então, é o mínimo que se pode fazer. E é uma coisa que todo mundo ganha. O dinheiro que é usado na própria lei é um dinheiro onde as empresas pagaram impostos, né? E aquele dinheiro é destinado a produtos culturais. Então, por exemplo, CDs da banda. A própria Vale do Até também ela chegou a gravar CD porque foi contemplada lá na Lei Atito Com Filho. certeza. É uma maneira de incrementar, vamos dizer, a cultura, né? Até porque Exatamente. o artista em si, tá entendendo? Ele é liso, né? Exatamente. Wellington, só fazer um comentário sobre o que tu falou. É, tem um, tem um grande pensador chamado Rafael Bluto. Ele é do Ah, século XVIII, né? sei. E aí ele fez, se não me engano, o primeiro dicionário impresso de língua portuguesa, né? Ah, Ele era um francês que depois ele foi estudar na Inglaterra e ele só foi aprender português, acho que com 30 anos, alguma coisa assim. Então veja lá, é. ele foi aprender português com 30 anos e escreveu um dicionário sobre aquela língua que não era dele, então é uma coisa maravilhosa. E lá tem o conceito de verso, né? Quando ele diz o que é verso, é um negócio enorme, maravilhoso, mas tem uma hora lá que ele fala assim, que os poetas, eles cantam liras, mas não contam libras. Oh, que loucura! Não Essa é foi. legal É isso? muito legal. Isso me lembrou o Manifesto do Tropofágio do Oswaldo de Andrade, né? Que ele fala, né, algarismar os amanhãs. Aí, exatamente. É sensacional. E aqui, tá certo? Esse daqui foi que ano? Esse aí foi 2013, 2013, com né? 12 anos. E aí depois, esse é o segundo, né? É, Tá certo? É o segundo, né? Os gatos quando os dias passam, né? esse aí já é O Thiago tem 2021. uma ligação com os gatos, que é uma ligação, tá entendendo? De apaixonado, né? De brother, É né? um felinista. É, exatamente. Nos fala um pouco aí, Thiago, desse livro, né? Achei a capa muito Wellington, esse boa também. livro. Foi lançada pela Sete Letras, E essa né? editora Sete Que é Letras São Paulo, eu cheguei até é a Rio. visitar. É Rio? É Rio, é Sete Letras é Qual foi Rio. aquela que você me pediu que eu fosse receber um livro para você? Lá foi a Foi no Companhia Rio? das Letras. Hã? Foi Companhia Companhia das das Letras. Letras, em São Paulo, né? É porque Tá tem certo, letras no então. nome, é Sete Aí eu. Letras, lá foi Companhia das Letras. Tá certo. Até esse livro aí, ele surgiu de uma coisa meio inusitada, assim. Eu nunca tinha pensado em Ah, criar gato, em morar com gato e tal. Mas teve uma vez que eu e a Maíra, a gente, lá na nossa casa, a gente foi sair um dia e uma gata tinha parido lá na nossa porta, né? sei. E eu fiquei vendo aquilo e tal, mas assim, eu não tava ligando, né? Ah, É, é, Só que aí passou alguns dias e aí eu tinha um cara que tava querendo matar os gatos que estavam lá, né? Então aquilo mexeu muito comigo, assim, eu fiquei, poxa, mas vai matar, não tá fazendo mal a ninguém e tal. E quando a gente percebeu que o cara ia matar os gatos, ele tava com um saco de estopa na mão, uma faca e tudo. doideira, É um cara. negócio muito Cena louco, muito assim. forte, né? Tem gente que, infelizmente, aprendeu a ser preconceituoso, né? Então, É, o gato, ele ainda sofre esse estigma, né? é. De que é uma coisa Principalmente se demoníaca. for preto. Isso, se for preto, os gatos pretos são os gatos menos adotados, assim. Então, é isso. Ele queria matar, e aí eu e a Maíra, a gente viu que se a gente não trouxesse os gatos para dentro de casa, Ah, eles iam ser mortos, né? Porque a gente não ia conseguir ficar vigiando ele é, fora de casa. é. E aí eu falei pro cara que os gatos eram meus, aí ele falou, pensei que não tinha dono e tal. Eu falei, não, são meus e tal. Ele falou, pô, beleza. Aí ele saiu. E aí eu fiquei, eita, a gente tem que adotar. Aí foi quando a gente começou a ver, né, tipo, o que que um gato precisa e tal. E quando a gente viu, eram 4 gatos, e eu conheci o pessoal da Apipa depois. Ah, Inclusive, beleza. a Isabel foi muito importante nesse momento, e a gente foi castrar as gatas e tal. E convivendo, eu comecei a lembrar de grandes autoras e autores que escreveram sobre gatos, né? Então, assim, tem muitos autores que escreveram. Cecília Meirelles tem poema com gato, né? É, Tem mais Bukowski, tem o T.S. Eliot, tem grandes nomes da literatura que tem essa
como é que eu digo? Essa tradição de escrever sobre gatos, né? Aí eu É comecei, interessante essa liga de escritores, de artistas com gato, né? exatamente, é. O próprio Ferreira Goulart também, que eu falei ainda agora, tem um livro Hum. que é Um Gato Chamado Gatinho, né? Que o gato dele se chamava Gatinho. Enfim, mas são muitos exemplos, né? E eu comecei a querer fazer parte dessa tradição quando eu vi também uma notícia que o IBGE tinha feito uma pesquisa aqui no Piauí e descobriu que o Piauí era o estado brasileiro que mais tinha casas com gatos. Ah, E que eu não massa, sabia. cara. Que Então, assim, massa. quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, rapaz, esse é um dado muito interessante. E eu comecei a escrever poemas, comecei a ir montando o livro, né? E depois de uns anos, Saiu. saiu. Eita, danado, tá certo? Uma beleza, então. Uma beleza. E agora, tá entendendo? Você participou, não é? Aqui da organização desse livro, Só Quero Saber do que Pode Dar Certo. 80 Vozes, Torquato Neto. Você e o Tarso de Melo, né? Isso. Fala um pouquinho aí. O livro tá lindo, né, cara? O livro tá muito bonito, né? É, Wellington, o livro Ó, ficou um objeto de arte, assim, porque objeto de arte, no exatamente. ano passado fez 80 anos Eu que o lembrei Torquato até de um pouco nasceu. da Nave Louca, cara, da É, revista. mas foi também uma homenagem gráfica que a gente fez à Nave Louca, porque no ano Ah, passado ela fez 50 anos que ela ah, foi publicada, né? sei, Então a gente quis fazer também essa interseção na linguagem, né, visual. E sei, aí o projeto gráfico é da Elza Silveira, que é da ah, Impressões de Minas. sei. O Tasso de Mello organizou comigo o livro e o Alisson Gontijo foi responsável pela impressão, enfim. E a Impressões de Minas tem um trabalho fantástico, aconselho as pessoas a visitarem as páginas no Instagram, né, no site. Vocês vão ver que os livros são ótimos. Maravilha. E aí são mais de 80 autores, acho que deve ter uns 90 aí. A gente botou Certo. 80 vozes vezes Torquato Neto, É, porque ele faria 80 anos no ano passado, né? é. Mas aí tem mais autores que a gente botou algumas participações especiais, né? Ah, Então tem desde Augusto de Campos, a Chacal, o Duda Machado, que estava na própria Nave Louca também, né? E autores contemporâneos, né? contemporâneos, né? Então tem poemas, aliás, tem poema meu, tem E poema dos piauienses, quem é que Micheline entra? Veruschi. Rapaz, piauiense aí tem bem uns 10, ó. É, Tem Gabriel Arcanjo com trabalho certo, visual, tem a Mica, que é certo. daqui, tem a Marleide, Ah, é, Renata Demétrios, Flávia, Laís Romero, o Demetrios Demétrios, Galvão, o Adriano Lobão Aragão. Tem maravilha. várias pessoas daí aqui. Ô, Tiago, me Ou diga uma daqui coisa. aí. E quem quiser adquirir esses teus livros, não é? O Cabeça de Sol, não existe ainda? Tem nas livrarias? É, o Os cabeça gatos, quando os dias passam, como é que é? O Cabeça de Sol ele tá esgotado. Se alguém achar por aí é uma raridade, né? Vai Então tem que ser. guardar, porque isso hoje já vale uma fortuna, Não, né? não existe mais, É. acabou. Os gatos, quando os dias passam, se alguém se interessar, é só falar comigo, que aí a gente marca uma forma legal. Nós vamos deixar o contato, tá certo, do Tiago E. Caso alguém queira, tá Alguém certo? pode falar comigo pelo Instagram, WhatsApp, né? Instagram, beleza, Arroba então. Thiago Esse é mais recente, né? Esse daí foi lançado agora, tá? Houve uma pré-venda, é isso? Houve uma pré-venda em outubro, mais ou menos, e aí outubro, novembro. Sei. E a gente vai fazer um lançamento assim mais marcado, né, mais formal agora no começo do ano. Hum. E também eu quero fazer um lançamento durante o Salip aqui, né, fazer um sarau com as pessoas que Ah, participam, beleza, fazer cara. uma coisa Vai bonita. ficar massa, né? É. O Aí Torquato é sempre uma referência, né? Wellington, e é uma coisa também muito interessante você ver o livro, você vê a diversidade de diálogos que as pessoas mantêm com ele, né? Então tem gente que fez fotografia, tem gente que fez material visual à mão, né? Teve gente que fez haikai, teve gente que fez relatos em prosa, teve gente que fez conto, Marcelino Freire fez um conto, entendeu? Então, assim, Exatamente. é uma diversidade de diálogos que o Torquato ainda inspira, né? Isso é muito interessante, porque o pouco tempo que ele viveu, foram só 28 anos, mas ele é, assim, uma nutrição de impulso pra gente, sabe? Ah, ele abriu muitas brechas aí, não é? Em todos os campos, né? Sim. Ou seja, não só na poesia, na música,
mais no jornalismo. audiovisual, no jornalismo, não é? Rapaz, as colunas dele, você lê as lá da Geleia Geral, elas ainda são extremamente atuais, assim. Exatamente. Eu A acho até, linguagem dele, ele você dando vê bronca nas pessoas também, exatamente no né? debate, e você vê até como as coisas encaretaram, assim, no próprio jornalismo Exatamente. cultural, sabe? De É fazer um isso, tipo cara. de trabalho muito livre, falando de É, muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que o jornalismo cultural que o Torquato fez, ele é uma das coisas mais bem feitas que já foram feitas aqui no Brasil, assim, de verdade, porque inspira ainda novas gerações e eu acho que atualmente quem faz jornalismo cultural deveria voltar nas colunas dele, dar uma lida, sabe? Para ver se dá um gás em é algumas uma coisas assim. referência. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível. Dome que iniciei na medida do impossível. Rapaz, muito bom. Esse poema, o Cogito, né, está incluído naquele livro, né, Os 100 Melhores Poemas da Literatura Brasileira, não é? Sim, Em 2017, você lembra, né, a Balada Literária prestou uma baita homenagem ao Torquato Neto, né? Então sim, foi muito bonito. Foi lançado o livro, o filme também, não é? sim. Né? Então nós temos vários filmes aí sobre a vida do. Foi aberto agora ali na Rua Climatizada, antiga Câmara Municipal, um espaço, né? Uhum. Com o nome de Torquato Neto. Eu não cheguei a conhecer ainda, não. Você já foi lá? Não, também não conheci ainda É, não. mas o Fifi, o Feliciano Bezerra, me contou que ficou muito bonito o espaço, Uhum. né? Tem o Jorge Mendes, né? Que é o primo que guarda com grande carinho e dedicação todo o acervo, né, do Torquato Neto. Exatamente, Wellington. Eu quero até agradecer também ao próprio George. Ele faz parte aí do livro, né? Ele escreveu um relato bonito, porque ele sempre está realmente de portas abertas para quem quer pesquisar, sabe? Quem quer trabalhar com alguma coisa que o Torquato deixou. Então ele sempre deixa esse acesso muito livre, né? Ele é um grande parceiro. Maravilha, então. Nós estamos chegando, tá certo, ao fim do Simbora, não é? Olha, o tempo passa, o tempo voa. Com você assim é uma maravilha, né, cara? É rapidinho aí, só agradecer a sua participação aí. Tinha muito mais coisa para você falar, porque Mas é você assim. escreveu também para Acrobata, né, que é uma das melhores revistas literárias, culturais do Piauí, tá Sim. certo? E ela Quiçá do continua, Brasil, não é? e continua online. Então, assim, acessem o site da Acrobata, tem muita coisa massa lá. Beleza, então. Vamos brindar aqui, nós não começamos aí com bota água, vamos Deixa eu botar botar mais aqui um pouco. exatamente a cajuínazinha aqui do Piauí, não é? Rapaz, eu Olha, adoro essa é a cajuína. nossa bebida, não é? Não é refrigerante, pelo amor de Deus. Não. Não compra a cajuína do Ceará, que é enganação, viu? Tem uma nordestina aí que é o horror, não é? Tem umas Essa gaseificadas também. essa daqui, que é a nossa. Olha o rótulozinho direitinho. Sendo feita no Piauí, você pode tomar. Faz um É brinde, nossa, Wellington. meu brother. Simbora? Simbora? Simbora. Obrigado, gente.